É uma das fotos que mais estampam as capas de todos os canais de comunicação nessa manhã. Depois desse anúncio da sanção, Moraes foi ao jogo do Corinthians contra o Palmeiras, ao lado da esposa. O ministro respondeu às vaias da torcida dessa forma aí que a gente vê na tela. Marcília, bem mal educada, dando o dedo do meio para as pessoas. Não sei se essa foto, ainda, né, sorrisinho, deve chegar até Donald Trump, parecer que inclusive é uma resposta a ele. Você acha isso, Geise? Olha só, e com um sorrisinho ainda, um sorrisinho ali sarcástico no rosto, né? Ele tá usando aquela técnica de fingir que tá tudo bem, que não está se abalando, mas, bom, primeiro que isso daí é o retrato de um homem covarde. As feministas, elas gostam bastante de falar mal da masculinidade, que os homens que têm virilidade, os homens que não toleram certas coisas são homens perigosos. Na prática, é justamente o contrário. Os homens que são perigosos são os covardes, esses sim. Esses que têm o discurso manso, esses que têm esse discurso que querem apaziguar, esses que têm discursos identitários, esses é que são verdadeiramente perigosos. Um bom exemplo disso é o Alexandre de Moraes, que é o maior covarde da República da atualidade, sem a menor sombra de dúvida. O Moraes, com a Constituição alterada nas mãos, é um bicho feroz. E aí, assim que ele sente as primeiras sanções, tenta passar essa imagem de que não, está tudo bem comigo, vou ao jogo de futebol como se minha vida não fosse afetada por essa sanção, mas está aí, na prática, um homem visivelmente desequilibrado. Quem é que, em sã consciência, vai e mostra o dedo do meio, assim, em público, né? Uma autoridade, ele é o juiz da Suprema Corte, um homem visivelmente desequilibrado, um homem extremamente covarde e extremamente perigoso. É importante a gente deixar aqui ressaltado que, embora tenha aí essa sanção, essa vergonha, essa humilhação, que é isso que o Alexandre de Moraes está passando agora, é importante dizer que o Brasil ainda precisa fazer muito. O Senado, principalmente, precisa agir agora. Agora é o momento, agora está a brecha para agir. Bom, não que não tivesse anteriormente, mas agora está ainda mais a brecha para agir, impeachment esse senhor demasiadamente desequilibrado que ocupa aí, que usurpa, na verdade, o STF. Aqui no chat o Eduardo está falando, Marcília, que parece você do lado dele na foto. Não era eu. Marcília, conta era. pra gente então os bastidores, por que ele agiu assim, o que ele te contou, por que ele tá tão rebelde e grosseiro? Olha, eu poderia até dizer isso, usar uma frase dele dizendo que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Então, ele poderia usar a própria frase, o seu mantra para si próprio. Mas, de verdade, eu não acho nada demais nisso. Eu acho que ele está dentro do estádio e etc. Isso faz parte. Eu acho que gesto obsceno é o que o Moraes tem feito nas suas decisões. Há 6 anos ele vem mostrando o dedo do meio para o Brasil inteiro nas suas decisões. Exato, boa, Marcília. É isso que me constrange, é isso que me humilha, é isso que me chateia. Dói muito mais. Isso que é quebra de decoro, isso que é obsceno, isso que merecia punição. Ele pode fazer o gesto que ele quiser, contanto que não seja com a caneta, decidindo ilegalidades, inconstitucionalidades, censurando as pessoas, impedindo as pessoas de se manifestar, de falar, de ir e vir e de se tornarem cidadãos, de estarem dentro do Estado Democrático de Direito, que não ocorre no Brasil hoje por conta dele. Ele chegou a impedir no último final de semana que as pessoas se reunissem numa praça pública. Quer dizer, qual é o próximo passo? Então, isso é um gesto obsceno. Não é obsceno quando ele mostra o dedo, é obsceno quando ele pega esse dedo, coloca uma caneta no meio desse dedo e escreve as barbaridades que ele tem. Escreve, aliás, barbaridades gramaticais e constitucionais desde 2019. Vamos nos lembrar quando os inquéritos das fake news se iniciaram e jamais terminaram até hoje. Mas queremos ouvir a Paula também. O comentário que eu vi nas suas postagens recentemente, que todo mundo está comemorando, né, e com muita razão, a sanção em cima do Alexandre de Moraes, mas a gente não pode não pode esquecer até um ponto que nós chegamos. Por que nós chegamos a esse ponto de termos uma autoridade num país que ainda é uma democracia, né, assim, não é uma ditadura oficializada, né? Há ações ditatoriais, mas assim, ainda é uma ditadura em relação, por exemplo, ao Irã, a outros países. Então, é o primeiro país democrático que tem uma autoridade sancionada com uma lei tão grave, tão forte desse jeito, né? Tão rigorosa desse nível, tão significativa. Não só na prática, quanto moralmente. O ponto que a gente teve que chegar
para todas essas ilegalidades, gente que morreu na cadeia, tentar censurar pessoas fora do Brasil, sequestro de bens de uma empresa para pagar multas ilegais de outra. A lista é grande. A lista é muito grande. Vai então, relembrando. a escalada foi tão grande a ponto de chegarmos nesse ponto. Então, isso que me entristece. Apesar da alegria de termos a sanção do Alexandre de Moraes, o ponto que o Brasil teve que chegar. Só falta, Paula, você comentar pra gente se você acha que esse dedo do meio, essa atitude de Moraes ontem, diz o quê? Ele realmente não está nem aí ou ele está assim, ele sentiu, está abalado e esse é um sinal de que... Ele está claramente sentindo. Uma pessoa que realmente não sentiu não faz esse tipo de gesto. Olha a feição dele, ele está com olhos fundos, um sorriso amarelo, assim, na horizontal, não um sorriso de felicidade, é um sorriso amarelo. Ao meu ver, ele está claramente sentindo todo o peso dessa sanção. Agora, a Paula estava relembrando pra gente, Marcília, um pouquinho dos motivos que nos trouxeram até aqui, até esse dia, esse momento. Vamos só relembrar, hoje em dia os brasileiros já se adaptaram, sabem praticamente bastante sobre a Lei Magnitsky, que lá atrás, no comecinho, a gente mal sabia pronunciar, foi criada em 2012, né, no governo Obama, após a morte do advogado russo que dá nome à lei, né, Sergei Magnitsky, que denunciou corrupção e morreu torturado em uma prisão em Moscou, inicialmente focada na Rússia. A lei foi ampliada em 2016 para atingir qualquer estrangeiro envolvido em corrupção ou violação de direitos humanos, que é o nosso caso aqui. As sanções, principalmente contra Alexandre de Moraes, incluem 3 pontos principais. A gente tem uma arte para acompanhar e mostrando aqui. Moraes vai comentando... Moraes, desculpa, viu? Por essa ofensa. Marcília vai comentando com a gente, a Geis também. Então tá aí, ó. Tudo que estiver no nome de Moraes nos Estados Unidos ou em empresas onde ele tenha participação de 50% ou mais, será bloqueado e precisa ser informado ao governo americano. Proibição de transações, cidadãos e empresas dos Estados Unidos não podem fazer negócios com Moraes, como enviar ou receber dinheiros, bens ou serviços. Na prática, ele não poderá, por exemplo, usar, a gente comentou aqui, cartões Visa, Mastercard, emitidos por bancos americanos que dominam aqui no país, todo mundo usa. Penalidade: se alguém violar essas regras, pode enfrentar punições civis ou até criminais nos Estados Unidos. E ao lado de quem, né, que estão os punidos pela Lei Magnitsky, a coisa é feia, né? São torturadores. O PCC foi incluído também. Foi? Hamas, só gente boa. É isso, é o pior da humanidade. A escória da humanidade está nessa lista aí da Magnitsky, agora o Moraes faz parte dela. E isso fica muito difícil a gente continuar dizendo que essa pessoa está salvando a democracia. Quer dizer, até... Veja, olha que loucura, né? No Brasil, a gente tem uma pessoa lá fora, ou pessoas, o Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo, enfim, estão lá denunciando ilegalidades e acusados de atentarem contra a democracia. O Moraes aqui está decidindo há 6 anos todas as barbaridades e ilegalidades jurídicas das piores e está sendo contada a sua história como de um salvador da democracia. Está tudo invertido. Está tudo invertido. O Bolsonaro está sendo acusado de golpe de Estado por questionar eleições, urnas, quer dizer, por usar ou exercer a sua liberdade de expressão. Nós temos jornalistas que estão exilados ou têm suas contas bloqueadas por supostamente financiarem, quer dizer, olha a loucura, financiarem uma desestabilização do Estado. Está tudo de ponta cabeça. A gente precisa começar a virar, aquele mapa mundi lá de ponta cabeça do Lula, a gente precisa começar a virar ele do lado certo. E é urgente isso. E, infelizmente, a repercussão, como a Paula falou, muita gente falou, não, felicidade, é o grande dia e tal. Eu, sinceramente, não fiquei feliz. Eu não fiquei feliz. Sentimento. Porque, Adriana... É um certo alívio, porque algo pode estar sendo feito em direção de uma saída do buraco, mas não é exatamente uma alegria, né? Mas é mais um chute na bunda do que um afago em nós, brasileiros. Nós deveríamos ter feito isso. Nós deveríamos, internamente, quando era possível. Todas as ilegalidades que ocorrem hoje já ocorriam desde 2019 e boa parte da imprensa silenciou, toda a classe jurídica silenciou, as entidades jurídicas silenciaram, a OAB silenciou, entidades jornalísticas silenciaram, enfim, todas as autoridades. O Congresso se submeteu nesses 6 anos inteiramente ao STF, o Executivo se aliou por completo ao STF. Quer dizer, ninguém se torna o imperador de um país
Nenhum poder é entregue a uma pessoa só num país do tamanho do Brasil sem a conivência e até a cumplicidade de muita gente. Então, a gente precisa também olhar para essa... Veja, se alguém chega e entra na nossa casa e fala assim, ó, sua casa está suja, e você olha e fala, putz, está mesmo. Você tem que ficar envergonhado de não ter visto isso antes. Então, esse é o momento. O momento é da gente olhar por que a gente não fez nada e passar a fazer. E não da gente... que bom que alguém veio aqui e mostrou que a casa está suja, porque eu não consigo ver. Isso é vergonhoso para nós. Tão importante, também queria passar um pouquinho para a Geis. Pode só falar, rapidinho. por favor. Um sinal que isso está acontecendo é o Rodrigo Pacheco ter perdido o visto dele. Porque ele já não tem mais poder, ele já não pode fazer nada e mesmo assim ele perdeu o visto dele. Então isso é um recado para os outros. Olha, se vocês não se mexerem, olha o ponto que está chegando. Vai acontecer isso com vocês também. E, Geis, as sanções dos Estados Unidos não são apenas punitivas, né? A gente sabe que elas servem para pressionar, o mais importante, né? Por mudança de conduta, frear violações de direitos humanos, perseguições políticas explícitas podem ser retiradas se houver mudança de comportamento. Você tem essa esperança com relação agora a Alexandre de Moraes, outros ministros do Supremo, o próprio governo Lula, a partir das respostas que foram dadas por aí? Parece que não muito, mas principalmente a voz das ruas, que é tão importante, a gente sempre fala, essa sim derruba políticos, essa sim as autoridades ouvem muito bem. Dia 3/8 de agosto, domingo agora, já está marcada uma movimentação aqui na Avenida Paulista, como sempre nesse cenário, para principalmente pedir o impeachment do principal problema do país já faz um bom tempo. E eu acho que tarde. A bandeira do impeachment do Alexandre de Moraes devia ser desde as primeiras manifestações ali de 2022. Acho que essa bandeira, ela tá vindo ainda um pouco tarde, indo nessa esteira aqui do que o Marcília levantou, né, de que tem esse lado da vergonha. Eu acho que a comemoração não é nem por não saber da vergonha, Marcília, mas é da esperança que a pressão da Magnitsky pode causar em cima do nosso Senado, do nosso Congresso, porque a elite gosta e gosta muito, sim, de viajar e de ter esses direitos fundamentais garantidos. Então, é uma ilusão achar que isso não afeta o ego da elite do nosso país. Eu acho que o principal ponto da Magnitsky é dizer ao mundo que aqui não há, no mínimo, normalidade. Ainda não falaram que não há democracia porque nós ainda não fomos sancionados, nós não recebemos embargos como Cuba recebe, como Venezuela recebe. Estamos a um passo disso, mas ainda não recebemos. Recebemos sanções que levantam questões econômicas e levantam também questões políticas. Inclusive, amanhã, né, estamos aí na contagem regressiva, amanhã começa o tarifaço Trump. Ontem foi oficializado e amanhã começa para valer tarifaço Trump. Mas ainda não é o embargo formal, com aquele peso político, mas o peso político do embargo ele é maior do que o peso da sanção. Nós ainda não estamos nesse ponto, mas já tem aqui a bandeira amarela para dizer o mínimo. Não há normalidade das instituições brasileiras, há abuso de poder, a desrespeito aos direitos humanos que o Brasil se compromete internacionalmente com tratados a respeitar. Então, infrações a esses tratados que o Brasil se compromete internacionalmente. Eu acho que a mensagem mais importante é essa, é colocar o holofote no Brasil, dizer, olha, o Brasil está rompendo, não é com a América, não é com o Donald Trump, o Brasil está rompendo com o Ocidente. A gente ainda precisa colocar na conta Foro de São Paulo, o Brasil está se posicionando ainda mais do que já se posicionou todos esses anos, todas essas décadas, ainda mais ao lado do Foro de São Paulo, está se levantando no bloco do Foro de São Paulo. Os Estados Unidos é uma tentativa de destruição do Foro de São Paulo também, essa sanção a Alexandre de Moraes e a sanção ao nosso país. E o Brasil está se isolando, o Brasil está colocando os dois pés com bastante vontade, com firmeza, em cima de Foro de São Paulo, trazendo ali aquilo que a gente sempre, aquilo que o Olavo de Carvalho, um dos maiores intelectuais, sempre falou a respeito, América Latina com o Foro de São Paulo, e que a imprensa negou por anos e anos e anos. Imprensa, eu não estou dizendo que era o puxadinho, não. Estou falando de imprensa grande, estou falando de Globo, estou falando de Folha de São Paulo. Foram esses veículos que negaram e chamaram de teoria da conspiração o Foro de São Paulo. Bom,
Tá aí, então, na conta. Os Estados Unidos nunca acreditou que era a teoria da conspiração. Pois é, a Geise, já que você citou o Olavo de Carvalho, a Ana Paula Henkel, nossa colega querida, super bem informada, morando nos Estados Unidos já há muito tempo, bem pertinho ali de autoridades norte-americanas que estão envolvidas aí, de olho aqui no que acontece no Brasil, postou hoje o seguinte, um post de Olavo de Carvalho de 2020. É isso, 26/8/20. A Lei Magnitsky é a maior ou única esperança de um Brasil livre de comunolarápios. Ele foi um dos primeiros a falar anos atrás, aí agora veio, né, a partir das movimentações de Eduardo Bolsonaro, o Brasil todo a conhecer também essa lei. E eu queria trazer também, já que falamos sobre a possibilidade, isso é super significativo, da União Europeia impor sanções também aqui a autoridades brasileiras, é um trecho de uma carta escrita por 16, assinada por 16 eurodeputados. Abro aspas. Desde 2019, o ministro Alexandre de Moraes assumiu unilateralmente os papéis de investigador, promotor e juiz, emitindo ordens secretas para censurar discursos políticos, congelar bens e prender críticos sem o devido processo legal. Ou seja, toda essa realidade já começa a se espalhar internacionalmente e agora não só mais para os Estados Unidos. Aqui no chat, muita gente perguntando, familiares serão sancionados? O WhatsApp será bloqueado? Poderá usar Pix? Companhias aéreas? Moraes poderá fazer o uso? Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.